Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24. E você já deixar a sua Bíblia pronta, porque depois a gente vai abrir ela de novo, mas lá em Isaías, no capítulo de número 55. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, irmãos, nessa noite. É um prêmio para mim conseguir chegar até aqui e estar diante do Senhor na noite desse dia para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero uma vez apresentar, já não é a primeira vez que está com a gente, é parte dessa igreja. A irmã Raíssa está aqui com a gente hoje. Eu gostaria que você recebesse ela com alegria, por gentileza, desse bem-vindo para ela em nome de Jesus, amém? Jéssica, depois dá um abraço nela pela gente em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Que bênção que nós estamos aqui, irmãos. Ontem nós trabalhamos bastante. Essa semana, na verdade, foi uma semana abençoada, não é verdade? Desde a quarta-feira, na quarta-feira nós estivemos ali em Glendale, foi uma bênção, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus já se manifestou lá no nosso meio com dons, nos mostrando que estava guardando aquela casa em nome de Jesus, não foi? Deus falou para a irmã Nanete que tinha um anjo ali cuidando daquela casa, guardando a casa dos nossos irmãos. Eu gostaria que vocês não se esquecessem disso não, viu? Lembrassem disso, em nome de Jesus. Na quinta-feira tivemos também uma reunião muito gloriosa do ensino da palavra de Deus. Foi muito gostoso quinta-feira, irmão. Olha, geralmente, quando o pregador fala assim, olha, foi uma bênção a palavra, foi ele que pregou, é meio suspeito. Amém? Mas foi muito gostoso pregado na quinta-feira, irmão. Eu senti a presença de Deus de uma maneira muito gloriosa e foi muito bom falar da oração na quinta-feira. Se você perdeu durante essa semana, eu estou aí ensaiando para colocar esse ensino na internet. Estou dando uma olhadinha, ver se eu não falei nada demais ali, ver se eu não falei alguma coisa muito particular nossa, porque depois outra pessoa vai assistir na internet, pode trazer de sabor para alguém que o pastor falou isso de maneira online. Então, estou dando ali uma filtrada ali para ver se não teve nada demais. A gente vai publicar em nome de Jesus se tiver tudo jóia. Amém? E também, irmãos, no sábado nós nos encontramos com os pastores da região aqui, que nós vamos estar junto com eles a partir do sábado de Santa Ceia. E fizemos ali um voto de compromisso, irmãos, eu e os pastores ali de Garden Grove, para estarmos diante de Deus, pedindo pela igreja do Senhor Jesus Cristo, trabalhando para a glória do nome do Senhor, cuidando dos irmãos para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu gostaria que você orasse, irmãos, pelo seu pastor, pelos pastores aqui da região, para que Deus guardasse o nosso coração, irmãos, que nos guardasse da queda, da soberba, do orgulho, da maldade, da língua mentirosa, de sermos mentirosos, que Deus nos guarde disso. Eu não quero subir no púlpito e ser um mentiroso, mas eu quero falar a palavra de Deus com verdade em nome de Jesus, para que nós continuemos seguindo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém? Nosso pastor tem uma palavra assim que ele costuma dizer para os irmãos. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração? Digam amém. Amém. Vamos ministrar a palavra de Deus. A sua Bíblia diz assim, Mateus capítulo 24, versículo de número 35, diz a sua Bíblia e a minha também, as palavras do Senhor Jesus Cristo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ainda Isaías, capítulo 55, versículo 10 até o 13. E se você já tem aberto, diga amém. Se ainda não, diga Escola Bíblica Dominical. Versículo 10 até o 13. E já que a gente falou de Escola Bíblica Dominical, deixa eu fazer mais uma vez um merchan da Escola Bíblica Dominical, amém? 5 da tarde, irmão, nós nos encontramos aqui para a Escola Bíblica Dominical. Faça um esforço, venha. Nós estamos falando de um assunto muito bonito a respeito, irmãos, da Bíblia Sagrada. Hoje nós estudamos como ler a Bíblia Sagrada. Foi uma benção, não foi? Eu sei que não foi tão bom assim hoje, porque o irmão Raul não estava aqui, mas foi bom, né? Pelo menos o texto do estudo era bom, né? Foi uma benção, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Venha, irmãos, participe. Diz assim a palavra de Deus, Isaías, capítulo 55, versículo 10 ao versículo 13. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá a faia. Em lugar da sarça, crescerá a murta.
Isso será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém. Irmãos, enquanto nós orávamos na quinta-feira, durante o nosso culto, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu já tinha me preparado, esse é um texto que muito me anima, muito me agrada. Mas o Senhor colocou algo, irmãos, a respeito de nós por esses dias. E a expressão que Deus colocou no meu coração foi: Deus enviou uma palavra. Deus enviou uma palavra a nosso respeito. Deus enviou uma palavra por nossa causa. Deus enviou uma palavra por conta da nossa circunstância. Deus enviou uma palavra como promessa para nós. Lá no capítulo 24, Jesus falando o sermão das últimas coisas, dando ali o seu sermão profético, o seu sermão escatológico, ele vai dizendo tudo aquilo que se passará no final dos tempos. E no final desse sermão escatológico, no versículo de número 35, ele diz alguma coisa que não faz apenas referência àquilo que ele diz a respeito do sermão, mas a respeito de tudo aquilo que Jesus fala. E é justamente o capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu não sei se você já recebeu promessa de alguém. Se alguém já te prometeu alguma coisa e depois não fez. Alguém te prometeu ajudar e não apareceu. Alguém prometeu para você que ia estender a mão e depois não estendeu. Algumas pessoas passaram, infelizmente, por alguns problemas na vida, que alguém lhe fez promessa diante de Deus e não cumpriu. Algumas pessoas passaram pela tristeza, por exemplo, de ter um casamento desmanchado. Elas fizeram promessas diante de Deus, na frente de um padre, na frente de um pastor, na frente de uma autoridade eclesiástica, e algum dos dois não conseguiu cumprir. Seja lá por uma questão, uma ocasião moral, uma ocasião financeira, uma ocasião de saúde. Eu já conheci pessoas que abandonaram a outra pessoa por conta de doença. Eu já encontrei até mesmo uma pessoa que disse que separou do esposo porque ele roncava demais. Acredita? Ainda bem que a Ana não é dessas, porque eu ronco. Tem tanta gente, irmãos, que já deixou de descumprir uma promessa. Alguém que disse, olha, quando nós chegarmos lá, eu vou fazer assim e assim para você. Chegou lá, ela não fez nem assim, ela fez assado. Ela fez de você um assado. Quantas pessoas vêm a esse país prometidos por alguém, um trabalho, uma ajuda. Olha, quando você chegar lá, eu vou arrumar um emprego para você. Né? Vou arrumar um emprego bom para você. O que é? É na construção, um trabalho leve. Chega aqui e vai fazer brick. Chega aqui e vai fazer roof no calor da Flórida. Já viu fazer telhado no calor da Flórida? É terrível, irmão. É só mesmo, em última instância, que o pessoal pega um trabalho daquele lá, porque é difícil. Passar piche quente no calor da Flórida. Tem gente que faz promessas para nós a respeito do nosso coração, né? Quantos filhos já receberam promessas do pai, dos pais? Olha, pai, filho, semana que vem o pai vai levar você no zoológico. Existe até uma pequena história que um pai sempre prometia de levar o filho para o zoológico e o filho todo final de semana estava pronto com a lancheirinha de comida e preparado para ir para o zoológico, tal, e o pai chegava no final de semana, filho, só que hoje não dá, para aparecer uma situação, o pai não pode ir. Aquilo se passava durante muitas semanas, até que o filho então deixou de se preparar para ir, porque mesmo o pai prometendo, ele já não acreditava que o pai ia cumprir. Tantas são as promessas que não são feitas, e às vezes nós fazemos promessas que não conseguimos cumprir. Mas em Mateus, no capítulo 24, versículo 35, o Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos e a todos aqueles que teriam acesso às suas palavras, ele falou assim, olha, os céus e a terra eles vão passar. Olha para o céu. Você consegue entender na sua percepção humana, sem usar da ciência ou do conhecimento seu astrológico e astronômico, você consegue perceber no céu uma finitude, um fim? É muito difícil, né? Olhe, por exemplo, o espaço onde você trafega todos os dias. Olha as montanhas que nos cercam. Já percebeu a beleza dessas montanhas que nos cercam?
Vocês perceberam como estão bonitas as montanhas, né, com neve nessa região aqui, o Monte Santo Antônio, né? Os montes aqui em volta estão tão bonitos. Você consegue enxergar esses montes e perceber neles um fim, uma finitude? É difícil, não é? Olha, esses montes vão se acabar. Você consegue enxergar esses montes se acabando? A não ser que seja uma produção de Hollywood muito espetacular, é difícil você conseguir enxergar, idealizar que esses montes eles estejam a ponto de serem destruídos. Pois é. Jesus disse: os céus e a terra, eles vão passar. Essas coisas que vocês consideram inabaláveis, essas questões que vocês consideram sem fim, essas circunstâncias que vocês consideram intransponíveis, o céu e a terra, eles vão passar. Eles vão chegar a um fim. Todas essas coisas que cercam vocês, todos esses problemas que amarram vocês, todos esses gigantes que se apresentam na frente de cada um de nós, eles vão passar. Sabe o que não vai passar? A palavra que Jesus disse ao seu respeito. A palavra que Deus proferiu para a sua igreja, essa não vai passar. Isaías, no capítulo 55, é importante lembrar de que Isaías foi um profeta messiânico. Ele começa, depois do capítulo 53, que ele fala do sofrimento do vicário do Senhor, do vicário que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que pagou pelo preço meu e seu na cruz do Calvário. O capítulo 54, que ele apresenta a mulher com muitos filhos, que representa a igreja, que os seus filhos seriam conhecidos como os discípulos do Senhor. No capítulo 55, ele começa a falar do teor da promessa, da confiabilidade da promessa. E ele começa a explicar, por volta do versículo 10, como nós lemos, de que as coisas, no início delas, não parecem o que são. Quando eu recebi promessa de Deus, que um dia eu seria um obreiro, que um dia eu seria um pastor, eu confesso para você que eu jamais imaginei que as coisas aconteceriam do jeito que aconteceu. Como eu tenho certeza absoluta que todos vocês que receberam promessa de Deus, que ouviram um dia Deus falando a respeito que te amava, que tinha um plano na sua vida, jamais imaginou que o plano de Deus fosse tão complexo assim como ele se apresentou para você. Por vezes eu acredito e falo assim, Senhor, se o Senhor tivesse me mostrado, eu teria exatamente como as coisas iam acontecer, talvez eu teria algumas sugestões para o Senhor, que o Senhor podia fazer alguma coisa de uma forma meio diferente, uma forma talvez mais easy for me. Mas a realidade é que as coisas não são assim. Isaías, então, no versículo 10, começa a fazer uma comparação, e é nessa comparação o cerne da nossa rápida mensagem. Ele começa a dizer para os crentes e para todos aqueles que teriam acesso a isso, e ele fala assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus. Ele está fazendo uma comparação. É interessante que quando Isaías vai usar a comparação, ele não começa comparando a palavra que Deus mandou com Davi. Ele não começa a comparar a palavra que Deus mandou com as atitudes humanas, com as questões que permeiam a nossa vida no dia a dia. Ele não começa falando assim, olha, porque assim como eu enviei o Will para Los Angeles, né? Olha, porque assim como eu trouxe o Eduardo do Japão, também não. Olha, porque assim como eu trouxe a Clara para o culto do dia 30 de janeiro, não. Porque todas essas coisas têm a influência humana. Tem a minha e a sua percepção. Tem o meu e o seu toque. Mas quando ele começa a fazer a comparação, ele começa a comparar as coisas que Deus disse com as coisas que ele estabeleceu com a natureza. Por quê? Porque a natureza não se responde com rebeldia às atitudes e às ordens de Deus. Eu vou repetir para você. A natureza não reage com rebeldia ou com próprias percepções àquilo que Deus disse para ela. A natureza não fica olhando para Deus, Senhor, e se eu chegasse como chuva daqui uns 30 dias?
Senhor, e se eu, no caso de crescer à beira do ribeiro, procurasse um lugar mais chique para crescer? Senhor, por que floresta em lugar assim? Por que não uma floresta flutuando por cima do mar? A natureza não questiona a Deus a respeito das coisas. Você já percebeu que o sol, no período que ele precisa de passar no céu, ele passa todo dia, e de repente você nunca viu o sol? Senhor, será que eu posso ficar mais uma meia hora hoje? Um dia ele ficou uma hora a mais, mas porque o homem pediu, e Deus assim o fez. Mas o sol pedir por si mesmo? Olha, Deus, vamos fazer o seguinte, vamos mudar aí. Por que eu não troco o turno? Deixa eu trocar o turno com a noite hoje. Vamos fazer uma dobradinha. Eu fico 24 horas e à noite 24 horas eu dou um descanso e tal. Vamos fazer um período diferente. Mas Isaías começa a fazer o seu comparativo, fala assim, é porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam. A neve desce do céu e a chuva e para lá não torna. Mas, pastor, desculpe, mas tem uma questão aí também de que o salmista, que ele não sabia, né? A água evapora e vira nuvem de novo. Isso a gente sabe todo mundo. Mas não chove para cima, chove? Não neva para cima, neva? A chuva e a neve, ela não troca a sua posição de descida, né? Tem um nome específico para isso. Ela não troca a sua... Ela está descendo para baixo, ela não começa a chover para cima. Porque assim como a neve e desce dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar a semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sai da minha boca. Olha só o que o Isaías está dizendo. O Isaías está falando que a neve que está lá no alto da montanha, ela tem um propósito de um dia seu sustento na mão daquele que semeia. A neve, que hoje está naquela montanha, ela tem o propósito de um dia se tornar a água que vai regar a semente, que um dia vai virar farinha para dar pão ao que semeia. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para você é o seguinte, é que a neve nos corresponde a um tempo de frieza. A neve nos corresponde a um tempo de dificuldade. Eu não sei se você já morou na neve, ou se você já conheceu alguém que morou na neve. Mas na neve, irmão, tudo é mais difícil. A neve é mais complicada. É difícil sair de casa na neve. Quem morou em Boston sabe. É terrível, irmão. Você raspar neve do vidro para sair de casa. Você sai de casa com o carro derrapando. Você não sabe se você vai chegar onde você combinou de chegar. Se o carro vai aguentar. Tem uma história de uns mineiros que mudaram para Boston, né? Com todo respeito aos irmãos mineiros aqui presentes hoje. Mas uns irmãos mineiros que mudaram para Boston e falaram assim, rapaz, esses americanos são doidos demais. Só. Ei, como é que faz, rapaz? Essa neve aí? É fácil, a gente vamos tirar aqui esse neve aqui, o pessoal fica raspando. Foram lá, pegaram um balde de alumínio, jogaram água dentro e ferveram a água. Vai rapidinho, essa neve vai sair rapidinho. A gente joga uma água fervendo, derrete a neve e acabou. Os caras que eles jogaram água fervendo, o vidro pum, estourou de uma vez. Aí foram trabalhar na van de serviço com as sobrancelhas congeladas. Não, eu sei o jeito que eu vou fazer, eu vou resolver assim. E por que essa neve? Por que tanta neve? É inconveniente. O que eu preciso é água para semente, eu não preciso de neve. O que eu preciso hoje é logo a água é que é a minha necessidade. Eu não necessito neve, eu necessito de água. A neve pode ser água, eu tenho que esquentar, mas eu preciso da água hoje, aqui, na minha mão, de maneira que eu consiga usar. A realidade é que muita gente não percebe, é que a neve de hoje é a água de amanhã. A neve de hoje é a água de amanhã. A inconveniência de hoje é o recurso de amanhã. A dificuldade hoje é a história de vitória amanhã. A inconveniência de receber as coisas da maneira como vem é, na verdade, a vitória de todos nós no dia de amanhã. Deixa eu contar uma história para você. Teve um tratado de um faraó no Egito que ele falou o seguinte, todos os filhos homens precisam ser mortos. Conhece a história? Todo mundo que tiver filho homem em casa, eu não quero filho homem em casa, precisa matar. Já pensou como é que seria lá na casa de vocês, Eduardo?
Todos os filhos que nascessem homem tinham que ser sacrificados. Já pensou a dificuldade que seria? O problema grande que seria? Mas então as parteiras começam a não fazer isso, e Deus abençoa elas. Só que não dá certo porque era a primeira ordem das parteiras das hebreias não fazerem os partos dos meninos. Mas aí a história muda. Elas agora mandam os soldados estarem lá para a hora que a mulher hebreia tiver um filho homem, o soldado matar. Só que aí uma tal de Joquebede, que estão cantando aí Joquebede, Moisés não vai morrer. Uma tal de Joquebede e um tal de Airão, eles olham para um rosto de um menino, de um filho homem que nasceu, e acham formoso e falam assim, eu não vou deixar ninguém matar essa criança não, vou guardar em casa. Agora, eu quero que você se coloque na situação deles naquele dia. Que inconveniente isso. Que inconveniência isso. Os seus vizinhos, todos, estavam entregando os filhos. Seus vizinhos todos estavam tendo os filhos mortos. Mas só na casa de Joquebede e Airão é que eles estavam guardando por Moisés. Você já imaginou, irmãos, quando, eu estava pensando nisso esses dias, quando Moisés falava o ano de nascimento dele? Qual é o ano do seu nascimento? É 84. 84? Mas nenhum varão, homem, hebreu nasceu em 84. Eu nasci, minha mãe me guardou. Qual que é o seu ano de nascimento? Mas como é que é assim? Eu não sei, minha mãe me guardou e tal, e eu nasci. Que a mãe dele contou essa história talvez para ele muito mais para frente, né? Que ele era filho, na verdade, dos hebreus, tanto que ele toma as dores quando o egípcio está maltratando um hebreu como ele. Mas você já imaginou, irmãos, o testemunho do Moisés lá na frente? O libertador de Israel. Olha para a casa da Joquebede. Os 3 maiores líderes, ao mesmo tempo de Israel, nasceram na casa da mesma mulher, que viu a sua neve se tornar um recurso para o futuro e amanhã. Que viu a palavra de Deus enviada como chuva e virando neve no alto de uma montanha, muitos anos depois, se tornar o pão do faminto no meio do deserto. A transformação e o propósito de um Deus que não muda. Porque como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador. Essa que era neve um dia, agora ela desce as pedras da montanha e chega até o campo daquele que está lavrando e pedindo para Deus um recurso. E aí chega aquela que era a sua neve hoje como recurso na sua vida, sendo água para regar o campo daquele que está plantando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está usando as nossas circunstâncias contrárias para sermos bênção na vida das pessoas amanhã. Deus está usando a nossa história inconveniente para ser a palavra na hora certa na vida daquele que amanhã vai precisar. Não considere o dia mal em si mesmo. Considere o dia mal observando com esperança o futuro daquilo que Deus vai fazer. Aí você fala assim, mas Senhor, eu não quero isso. O Senhor tem tanta gente para chamar. O Senhor tem tanta gente para usar. Eu não preciso disso na minha vida, eu não preciso... Senhor, se o Senhor só guardar minha casa e meus filhos, para mim está bem, eu não preciso mais do que isso. Se o Senhor só me der o pão de cada dia, para mim está jóia, eu não preciso mais do que isso. Lembra o que eu falei no começo? A natureza não questiona a ordem da palavra mandada por Deus. Não questione a palavra que Deus mandou a seu respeito. A natureza não questiona se essa palavra é conveniente ou inconveniente. A natureza não questiona se é tempo de neve ou se é uma chuva fora de época. Ela faz conforme ela foi enviada. E a água desce. E ela rega o campo daquele que está semeando. Faz produzir e faz brotar. E dar semente ao semeador. Olha que coisa fantástica, Raul. Aquela água que veio como neve e agora regou o plantio, ela não serviu apenas para aquele plantio atual. Ela também deu semente para o semeador. Ela não está resolvida naquele evento atual. Ela já é uma promessa para um outro evento que vai acontecer no futuro.
Ela não está resumida àquele local e àquele espaço. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. As coisas que estão acontecendo na nossa vida e através da nossa vida não estão resumidas ao local de onde nós estamos vivendo apenas hoje. Elas serão sementes que serão espalhadas em vários lugares e muitos saberão testemunho daquilo que nós vivemos aqui para a glória de Deus. Muitos serão impactados pela história que começa aqui. Em 1906, um homem cego de um olho, chamado William Seymour, saiu do Texas e veio para a cidade de Los Angeles para pregar uma mensagem pentecostal. Durante 10 dias, ele começou a pregar aqui nessa cidade, e muitas pessoas foram batizadas, e ele ainda não havia sido batizado no Espírito Santo. No dia 6 de abril de 1906, o movimento pentecostal começou novamente nessa cidade. Apenas por volta do dia 12 é que William Seymour foi batizado com o Espírito Santo. O trabalho do William Seymour não ficou só em Los Angeles. Ele se espalhou pela América. Ele chegou a Chicago. Impactou 2 homens de Deus chamados Gunnar Wingre e Daniel Berg, que durante uma oração, sentindo o impulso espiritual da parte de Deus, falaram uma palavra chamada Pará, que eles não entendiam nem o que falavam, foram buscar na biblioteca o que significava, e perceberam que Pará era um estado no Brasil. Compraram 2 passagens de ida, sem volta. Antes de comprar as passagens, tinha uma necessidade de igreja, eles entregaram como oferta o dinheiro da passagem. Chegaram para comprar passagem, quando eles estavam no guichê para comprar passagem, chegou um homem e falou assim, olha, Deus me mandou aqui, porque disse que vocês estavam buscando uma passagem para o Brasil, e está aqui o recurso para vocês. Aqueles 2 homens compraram a passagem para ir para o Brasil, chegaram em Belém do Pará, sem falar português. Procuraram uma igreja batista e começaram a pregar a palavra, a mensagem pentecostal naquela igreja. Aprenderam apenas 4 fases. O Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor batiza com o Espírito Santo e o Senhor em breve voltará para levar as pessoas para o céu. Apenas essas 4 frases ele sabia. Mais ou menos como o movimento da quadrangular também, a mesma raiz. Aquela palavra que aqueles 2 homens pregaram, elas impactaram o país de norte a sul. Hoje, a Assembleia de Deus do Brasil são 25 milhões de membros. 100 anos depois. A água que veio como neve, agora ela desceu. Ela enxertou, ela alimentou aquelas sementes que haviam sido plantadas. As sementes floresceram, brotaram e deram semente ao semeador. Ela se espalhou. Eu não sei, irmãos, o que Deus vai fazer daqui 100 anos em Los Angeles. Agora eu posso ter certeza de uma coisa, que Deus está regando hoje as sementes que serão plantadas daqui 100 anos. Que Deus está regando hoje o trabalho que será feito daqui 100 anos. E eu creio isso de todo o meu coração. Eu profetizo de olhos abertos, porque eu sei aquilo que Deus tem prometido. Deus enviou uma palavra, e os céus e a terra passarão, mas as palavras que Deus disse, essas não hão de passar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por mais que o dia seja inconveniente, por mais que as situações e as circunstâncias sejam contrárias, por mais que os problemas se levantem, por mais que as tristezas tentem tomar conta da situação, eu sei que a minha esperança não está na circunstância da agora, a esperança está naquele que prometeu as coisas e ele é fiel para cumprir tudo o que ele falou, para a glória do seu nome. O Senhor, irmãos, ele é apto para prometer e cumprir o que ele prometeu. Ele tem força suficiente para fazer promessas. Ele tem cacife suficiente para fazer promessas. Ele tem poder suficiente para cumprir as promessas que ele enviou. E aí ele faz a comparação. Da semente ao semeador e a pão ao que come. A semente triturada vira farinha, irmão. A semente triturada vira farinha, mas esse é o problema, não é, Raul? Ela precisa de ser triturada para ela virar farinha. Quando você olha a farinha de mandioca e você olha a farinha de trigo, você consegue imaginar o que era aquele fruto antes de ser triturado? Olhando para a farinha, você consegue imaginar o que era o fruto antes de ser triturado? Não tem como. Você consegue ver, por exemplo, se você vier a farinha do feijão, por exemplo, quando você raspa o feijão,
pode virar veneno, você sabia disso? Vira veneno aquilo ali, se você deixar ele passar por um certo processo, vira veneno. Quando você olha a farinha, por exemplo, do feijão, a farinha do trigo, a farinha do polvilho, a farinha da mandioca, você consegue imaginar o feijão, a mandioca, o polvilho? Não, não dá para imaginar. Por quê, irmãos? Porque quando Deus às vezes começa a trabalhar na nossa vida para a gente ser alimento àquele que tem fome, para a gente virar pão, depois joga água, vira massa, e aí vai para o forno, a gente perde, sabe o quê? A gente perde aquilo que nós somos para ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Nós deixamos de ter as nossas características pessoais para começar a ter a característica que Deus precisa para que a gente cumpra um propósito. Quando Deus transforma a nossa vida de semente para a farinha virar pão, nós deixamos de ter as características que nos trouxeram até aqui para ter as novas características que vão fazer Deus cumprir o plano que Ele tem na nossa vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Não se preocupe se Deus colocou você no triturador. Não se preocupe se a situação hoje é de triturar o seu coração. Deus está preparando a sua história para ser pão para aquele que come, para aquele que tem fome, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está preparando a sua vida para ser como o pão vivo que desceu do céu. Agora, sabe como ele virou pão vivo que desceu do céu? Quando ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Quando ele foi triturado por causa do nosso pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Hoje nós temos ao Senhor Jesus Cristo como nosso sumo pastor, como Senhor absoluto sobre todas as coisas. Nós viemos aqui adorar ao Senhor Jesus Cristo. Mas saiba que os soldados romanos que tiveram contato com ele, muito mais físico e pessoal do que o nosso, o consideraram um charlatão e um homem mentiroso. O consideraram um homem de estar falando as coisas mais absurdas que se ouvia na época onde ele estava. Mas eu e você o reputamos hoje como o ferido de Deus e aquele que transformou a nossa vida. O que eu estou querendo dizer com isso? É que as histórias de hoje, irmãos, amanhã elas serão contadas como uma vitória que Deus nos deu nesse tempo de adversidade. As histórias que nós estamos vivendo hoje, que talvez não sejam contrárias, amanhã será a história que nos dará a vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Deus está dando muito claro, olha, aquilo que eu mandei para vocês disserem, aquilo que eu mandei a palavra para vocês, fiquem tranquilos, ela não volta para mim vazia. Sabe uma coisa que Deus é fantástico de Deus? É que quando Deus falou alguma coisa a seu respeito, é quando Deus mandou uma palavra a respeito seu, ele não estava preocupado. E se der errado? Rapaz, será que eu prometi um negócio para o Will aí, mas rapaz, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir cumprir o que eu prometi para o Will? Será que no final das contas mesmo eu vou conseguir fornecer essa salvação que eu ofereci aos homens? Anjo, quanto a gente tem de dinheiro aí para mandar passagem para esse pessoal para o céu? Eu fiz aí a promessa, mas não sei se a gente está... Como é que está o caixa? Como é que está a tesouraria? Quando Deus enviou uma palavra ao nosso respeito, Ele já enviou uma palavra sabendo que ela não voltaria para si vazia. Que Ele não ficaria envergonhado pela palavra que Ele mandou ao seu respeito. Ei, é impossível que Deus passe vergonha pela promessa que Ele fez ao seu respeito. É impossível para que Deus fique em uma situação complicada pela palavra que Ele enviou para você. Deus tem o poder suficiente para fazer cumpri-la. Ela não voltará para mim vazia, mas ela vai fazer o que me apraz. E ela prosperará naquilo que a enviei. Sabe o que isso quer dizer? Prosperará naquilo que a enviei. É que é o seguinte, ó, eu dei um tiro aqui, rapaz, errei, mas acertei outro negócio lá. Olha, errando acertei, né? Eu tentei atirar aqui nesse bicho aqui que estava na frente, mas eu não vi que tinha um bicho maior atrás. Rapaz, matei um bicho muito maior. O pessoal vai pescar marlin no mar, aquele que tem o nariz de agulha. Aí vai pescar e tal, um anzol pega um tubarão branco. Aí ele sai todo vitorioso, mostrando um tubarão branco, né? Ó, pesquei um peixe maior ainda, ó. Uau, fui pescar marlin, aí conta bravata, né? Não, nós fomos lá pescar tubarão mesmo. Mas não, tinha saído para pescar outro tipo de peixe. Acabou pegando um tubarão. Deus não faz isso.
Deus está falando que a palavra que ele mandou vai prosperar naquilo que ele enviou, exatamente para aquilo que ele enviou. É exatamente aquilo que ele disse é o que vai acontecer. É exatamente aquilo que ele lhe prometeu que ele vai fazer. Ele não vai fazer diferente, ele não vai te enganar, você não vai ficar decepcionado. Você não vai dizer assim, Deus tá bom então. Abraão, quando Ismael nasceu, lá no capítulo 17 de Gênesis, e Deus agora prometeu de novo para Abraão um filho, ele já tinha tido Ismael, assim, eu vou fazer você uma grande nação. Aí Abraão fala assim, vive Ismael na tua presença. Vive Ismael na tua presença. Aí Deus fala para ele, mas não é Ismael. Eu vou dar para você um filho com a sua esposa. Não é com a escrava. Sabe o que Abraão estava falando? Senhor, já deu certo aqui, já consigo dizer que o Senhor cumpriu. Senhor, já funcionou aqui, ó, já dá para mim ir lá no culto hoje e contar meio testemunho. Já dá para mim chegar na igreja agora e falar para os meus irmãos cumprimentar, olha, Deus cumpriu aqui o que ele prometeu, mas na verdade não foi Deus que cumpriu. Foi você que empurrou o cumprimento num lugar que ele não era para estar. Olha, Senhor, eu fiz prosperar a sua palavra, viu? Eu fiz com que a sua palavra acontecesse. Eu fiz que as coisas dessem cabo para acontecer exatamente como aconteceria, como o Senhor disse que aconteceria. E Deus está falando para Abraão, Abraão, não é desse jeito, Abraão. Eu vou fazer que as coisas aconteçam exatamente como eu enviei. Eu não fiz você casar com Sara para você ter filha com Agar. Eu não fiz você vir até aqui para você ser prosperado em um lugar onde eu não te enviei. É engraçado que Abraão, quando vai oferecer dízimo ao Melquisedeque, ele fala assim, está aqui o dízimo diante do Senhor, e é o seguinte, está aqui todo o despojo da guerra também, eu não vou devolver para os reis que eu peguei, porque eu não quero nada disso. Por quê? Para que ninguém diga que enriqueceu a Abraão. Lembra que Abraão falou isso? Eu não quero que ninguém fale que enriqueceu a Abraão. Só que quando ele vai para o Egito, ele sai cheio de dinheiro e com a escrava junto. No meio do caminho a gente aprende, não aprende? Aprende que a palavra que Deus mandou é maior do que a nossa maneira de fazer, não aprende? A gente aprende no caminho que a palavra de Deus que prospera, e na verdade não causa dor alguma, porque a nossa palavra, quando prospera, nos causa uma dor incrível. Nos causa muitos problemas quando a nossa palavra prospera, mas quando a palavra de Deus prospera, ela enriquece e não traz nenhum tipo de dor. A palavra de Deus prosperará naquilo que ele a enviou. E aí Deus nos faz uma promessa. Ele fala assim, olha, porque com alegria saireis. Sabe qual que é o final da história? Sabe onde Deus vai te colocar? Ele vai te colocar num lugar que você vai enxergar aquilo que Deus fez na sua saída, no final desse tempo, dessa etapa, dessa circunstância que você está vivendo. Você vai olhar e você vai falar assim, valeu a pena. Valeu a pena confiar. Valeu a pena ser fiel no dia da neve. Valeu a pena esperar a neve derreter e virar água. Valeu a pena esperar o tempo do semeio e da cega. Valeu a pena pegar aquela semente, moer. Valeu a pena pegar agora a semente moída com farinha e transformar ela em pão. Valeu a pena ver que aquela água enviada como neve no alto da montanha hoje está representada num pedaço de pão de alguém que está se alimentando. Valeu a pena ver a palavra que Deus mandou lá no passado ser prosperada para a glória do nome de Deus. Quando eu olhar o pão que Deus vai colocar na mão do faminto, eu vou lembrar do dia da neve. Eu vou lembrar daquele dia da inconveniência das coisas e vou falar assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor agora me dá alegria, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Ninguém tira a certeza de um coração que agora em paz é guiado por Deus. Ninguém tira a certeza de um coração que passou por experiências com o Senhor. Ontem eu falava para alguns amigos, falava assim, olha, contei isso para alguns outros amigos da nossa congregação aqui. Hoje é difícil você me ver sair humilhado por alguém. Por quê? Não, porque, irmão, eu já passei tanta humilhação. A gente já foi tão exprimido nas coisas, nas circunstâncias da vida, por família, por amigo, por gente que falava que era irmão, por falsos irmãos, como Paulo fala. Que hoje é difícil você tirar a paz
por conta de humilhação. Nós já fomos experimentados aí, agora a paz é porque ser guiado por Deus, agora é em paz. Nós temos paz para enfrentar a circunstância da vida. Nós temos paz, por exemplo, para enxergar alguma coisa que é contrária e falar assim, vamos continuar fazendo do mesmo jeito. Eu sei que você passa pelas circunstâncias da vida e eu também passo as minhas. Mas Deus é minha testemunha do tanto que foi difícil chegar para o culto hoje. Para vir para cá, para esse culto, para estar aqui diante dos irmãos. Desde ontem, como foi difícil. Como foi difícil acreditar que eu conseguiria chegar no horário hoje e vir para a igreja. Mas, ei, você vai sair com alegria e em paz você vai ser guiado. Você vai ver o que Deus vai fazer e vai falar, é fantástico o que Ele faz. E Ele faz o seguinte, os montes e os outeiros exclamarão de prazer diante da sua face. Sabe o que era o monte e o outeiro? É o lugar onde a neve ontem estava presa. Lá no monte, lá no outeiro, nas paredes, em cima dos muros. Aquela neve que ficou presa. Agora eles vão olhar para você e vão exclamar de prazer. Eles vão falar assim, eu lembro. Eu lembro como foi inconveniente para você passar por isso, eu lembro. Mas olha, você venceu, hein? Você acreditou na palavra do Senhor. Isso não é um louvor humano, isso é o Senhor falando que eles vão exclamar de prazer diante da sua face. Não é da face de Deus, é da sua face. Não é simplesmente Deus que vai ser glorificado. As pessoas, as circunstâncias em volta vão perceber que você confiou na palavra que Deus enviou e vão ter prazer de olhar você. E você venceu. Você conseguiu. Você creu na palavra de Deus. Você acreditou que era possível Deus fazer o que ia fazer. Você abraçou a mão de Jesus e falou assim, aqui eu não largo porque Ele vai cumprir. Porque Ele vai fazer o que disse. Porque Ele vai me trazer a um lugar espaçoso, eu creio nisso. Semana passada nós falávamos isso, é a expressão de Davi, em paz me deitarei e eu vou dormir, porque o Senhor me faz descansar em alegria. Não é por causa do que eu estou vivendo hoje, é porque eu sei que amanhã pertence a Ele. Não é porque eu sei hoje que meu filho, meu próprio filho está tentando me matar, está atrás de mim com um exército para me matar, que era Absalão atrás dele. Mas ele fala assim, em paz, eu vou me deitar e eu vou dormir, porque eu sei que quem me guarda não é o exército que está lá fora, não é a minha astúcia para ser guerreiro, é o Senhor quem me protege durante a noite. O Senhor Jesus perguntando aos seus discípulos, falou assim, qual de vocês consegue transformar um cabelo preto em branco e um branco em preto? Ei, olha para as aves dos céus, elas não fiam, elas não plantam e nem colhem. No entanto, você não vê elas mal alimentadas. Olha para os lírios do campo que hoje estão vivos e amanhã estão mortos. Eles não fiam, eles não tecem. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Não tendes vós mais importância do que eles? Homens de pequena fé. Ei, você acha que essa neve veio para te matar? Foi Deus quem mandou. Você acha que esse dia gelado é para fazer você congelar? Foi Deus quem mandou. Porque amanhã essa vai ser a água descendo a montanha para transformar a circunstância de muita gente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Em alegria serem guiados os montes, os outeiros exclamarão de prazer perante a sua face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Sabe quem são as árvores do campo? São os outros homens, são as outras pessoas. A comparação de árvore na Bíblia é comparação com o ser humano. E fala que eles vão bater palma, eles vão achar que foi incrível o que Deus fez. Alguns dias atrás, alguns amigos meus de adolescência, de juventude, chegaram para mim e falaram assim, parabéns, Will, você conseguiu. Eu falei, não consegui nada não. Eu só acreditei. Eu não consegui nada. Eu só acreditei no processo que Deus estava fazendo. Olha, rapaz, eu lembro o dia que você me falava dessas coisas, eu jamais acreditei que isso pudesse acontecer na sua circunstância. Mas eu acreditei e Deus cumpriu a palavra que Ele mandou. Eu não tenho condições de fazer a palavra cumprir. Quem tem condições de fazer a palavra cumprir é Ele.
Eu não posso chegar com um maçarico no alto da montanha e começar a queimar a neve. Vai logo, né? Vira logo. Porque ela não vai virar água, ela vai virar gelo antes da hora. E gelo antes da hora, sabe o que vai fazer? Vai me fazer escorregar no alto da montanha. E a minha queda de lá de cima até para baixo vai ser muito pior. E se eu faço ela virar água e eu rego a planta no momento certo, sabe o que acontece? Ela cresce no momento errado, vem uma geada, ela morre. Você precisa esperar o processo completo. Para que as árvores batam palma, você precisa esperar o processo completo. Porque qual que é o final da coisa? Em lugar de espinheiro, crescerá a faia. Em lugar de sarça, crescerá a murta. Era para você estar vivendo com uma planta que só te machuca, mas Deus vai te dar uma planta frutífera. Era para você viver num lugar onde você só tinha espinho, mas Deus vai te dar uma planta que serve para alguma coisa. Porque no fim das coisas, isso será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Salmo de número 89, eu quero começar a terminar a minha mensagem. Salmo de número 89, na verdade, não, o Salmo de número 39, a partir do versículo de 89, fala assim: se os filhos de Davi pecarem, se eles forem contra aquilo que eu disse para eles fazerem, eu vou enviar a minha vara para castigá-los. Mas eu não vou não vou exterminá-los totalmente. Eu fiz uma promessa, Deus está falando para o salmista, eu fiz uma promessa, não mentirei para Davi. O seu nome será para sempre colocado como estrela no céu. E como testamento daquilo que eu faço. Sabe o que Deus estava falando? É o seguinte, Deus fez uma promessa, ele não vai voltar atrás. Agora, não é que ele não vai voltar atrás por causa de você, ele não vai voltar atrás por causa dele. A promessa que Deus fez para você diz muito mais a respeito dele do que de você sabia disso? A gente vibra com a promessa, né? Deus me considerou o rei da cocada preta, Mas a promessa que Deus fez para você diz muito mais a respeito dele do que para você. A promessa que Deus enviou para você diz muito mais a respeito da fidelidade dele do que da sua capacidade de se manter fiel para que a promessa cumpra. Sabia disso? Abraão, lá no capítulo de número 15, eu termino com esse exemplo e vou fazer um convite para você nessa noite, porque o Senhor vai hoje remover obstáculos na sua frente em nome de Jesus, para que você creia. Em Gênesis, por volta do capítulo de número 15, depois que ele entrega dízimo a Melquisedeque, Deus aparece para ele assim: Abraão, anda na minha presença, ser perfeito e tal. Abraão olha para Deus e fala assim: Deus, nós estamos aqui, né? Mas filho que o Senhor prometeu, nada. Aí Deus fala assim: Abraão, faz o seguinte, sai da tua tenda, olha para o céu. Conte as estrelas se as puderes contar. Abraão sai. Flávio Josefo, que é um historiador judeu, ele fala assim que foi Abraão que ensinou astronomia e matemática para os egípcios. Ó, que statement, né? Que ele ensinou. Se você olhar a obra dos egípcios, e olha tudo que os egípcios escreveram a respeito de astronomia e de engenharia baseada em matemática, você, poxa, foi Abraão que ensinou para eles? Bom, isso não é canônico e eu duvido um pouco do Flávio Josefo. Mas o que eu não posso duvidar do Flávio Josefo é que Abraão realmente não conhecia de astronomia e de matemática. Porque naquela época, quando você viajava, eles viajavam durante a noite, usando as estrelas como mapa. Então, Abraão com certeza conhecia as estrelas do céu. E faz todo sentido que Abraão com certeza não deve ter saído uma noite só para contar a estrela. Abraão com certeza deve ter passado algumas noites contando aquelas estrelas. Até o ponto que ele chega de fazer um mapa celeste e depois fala: Senhor, eu fiz o mapa aqui, mas agora já tem estrela nova, já não sei mais quanto tem. Umas estrelas sumiram, outras apareceram de novo, já não consigo mais contar. Digo eu, não o Senhor, tá? Abraão deve ter perdido as contas das estrelas. Ele falou: Senhor, eu não consigo contar. Pois é. Assim será a sua descendência. Agora Abraão faz o seguinte: pega 5 animais. Pega uma res, pega um carneiro, pega um cordeiro, pega duas pombas e mais alguns animais. E fala assim: você vai fazer o seguinte, você vai cortar os animais no meio e vai colocar uma de frente para a outra, 5 vezes. E no final, as 2 aves, uma morta de um lado e uma morta do outro. Você vai fazer isso aí. Mata as aves e você vai fazer um sacrifício. Sabe o que é aquele sacrifício? Era um contrato.
Era um contrato que se fazia antigamente. E aquele contrato significava o seguinte, era uma promessa, era um negócio de tanto risco para as partes, de um risco tão alto para as partes, que se alguém não cumprisse aquilo ali, o prejuízo daquele que não teve o cumprimento era muito grande. Então eles colocavam as partes assim abertas e as duas partes passavam. E quando eles passavam no meio daqueles animais mortos com sangue riscado no chão, eles diziam o seguinte, que se eu não cumprir a minha parte do negócio, o que aconteceu com os animais aconteça comigo, que eu seja partido no meio. Que eu seja partido no meio. Abraão faz aquilo, prepara os animais, coloca os animais daquela forma que Deus manda, e fica esperando Deus aparecer para mandar algum sinal naquilo ali. E aí escurece, Abraão sente sono. Começa a expulsar as aves, porque as aves queriam pegar o sacrifício. E ele dorme, não consegue ficar acordado. Quem foi que guardou as aves, os animais, quando ele estava dormindo? Então Abraão acorda. Quando ele acorda, ele vê uma bola de fogo descendo do céu. E a bola de fogo passa no meio daqueles animais. Então Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou cumprir tudo que eu lhe prometi. Agora, Abraão não passa no meio dos animais, só Deus passa. Abraão não consegue passar no meio dos animais. Ei, você não consegue cumprir a sua parte daquilo que Deus lhe prometeu, só Ele pode. É só o Senhor Jesus Cristo que pode cumprir aquilo que Ele prometeu fazer na sua vida. Você já imaginou que quando o Senhor Jesus Cristo apresenta o pão na ceia, Ele parte o pão no meio e fala assim, este é o meu corpo que é partido por causa de vós? Como Ele faz memória daquilo que foi combinado com Abraão. Ei, você não cumpriu a sua parte, mas eu cumpro a sua parte por você. Você não conseguiu esperar as etapas da vida, mas eu espero as etapas da vida para você, para fazer você conseguir cumprir aquilo que você precisa. No dia que te faltar coragem, eu dou coragem para você. No dia que te faltar esperança, eu renovo a esperança para você. No dia que te faltar alegria, eu dou alegria para você. Porque é impossível que você consiga cumprir aquilo que eu prometi para você sozinho. Só que é o seguinte, fique tranquilo. No final das contas, você vai sair com alegria. E o louvor vai ser seu também, porque juntos nós vencemos essa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Aleluia. A pergunta hoje é simples. O que foi que Deus disse para você? Que está difícil de crer hoje. O que foi que Deus falou para você que hoje está difícil de você abraçar? O que foi que Deus falou que hoje parece que essa neve é muito alta para um dia sequer ela derreter? É muito bonito, pastor Will. A neve aqui do São Antônio, chega no verão, ela desce, derrete, é uma bênção aqui para a região. Eu já li a respeito. O pessoal aqui do negócio de água aqui da cidade está feliz da vida que tem neve lá no alto da montanha, porque essa neve vai derreter e a nossa água da primavera está lá. Essa é a água da primavera aqui. Mas, pastor Will, lá no Everest tem neve o ano todo. Lá no Everest, aquela neve lá não seca, fica lá o tempo todo. Tem até gente morta lá dentro daquela neve do Everest. Irmão, para de pensar demais, você não está no Everest. Deus não te levou para o Everest, Deus te trouxe para cá. Como para de pensar naquilo que dá errado e começa a pensar na palavra que Deus enviou. Ela sim é poderosa. Não são os cenários da sua vida. Essa semana, a Aninha contava de uma amiga que o hobby dela é ficar fazendo planilha para saber se o orçamento dela vai dar. Beleza, fazer o seu orçamento com planilha. Mas ela faz planilha de orçamento levando em consideração e se. Ela não faz uma planilha de orçamento por mês, ela faz 10. E se. E se você parar de fazer tanta planilha e começar a confiar mais em Deus? E se você parar de fazer tanto cenário e crer que o cenário do Senhor é perfeito? Um dia eu ouvi de um pastor e achei aquilo fantástico. Sabe os seus e se? Deus já esteve em todos eles e Ele escolheu esse para você. Sabe os cenários da sua cabeça? Deus já esteve em todos eles. E esse foi o que Ele promoveu para você, para te guardar e para cumprir a promessa que Ele fez na sua vida. O que é que Deus disse? O que Deus disse para você?
Para que foi que Deus te chamou? Para que tempo que foi que Deus te chamou? O Senhor quer renovar a sua esperança hoje, eu quero orar por você. Se a palavra do Senhor tocou o seu coração e hoje você quer renovar a sua esperança com algo que Deus está para fazer no futuro, eu quero orar por você nessa noite. Nós já passamos do horário, eu não quero demorar mais do que eu já passei. Eu quero convidar você à frente. Clarinha, você quer me ajudar aqui? Pode deixar, Clarinha, eu vou tocar hoje mesmo. Eu quero orar por você. Se você entende que o Senhor hoje lhe chamou para um tempo novo, eu quero orar por você em nome de Jesus. Esse hino os irmãos hispanos cantam, e é um hino de muita glória para mim. Porque ele diz assim: hay una unción aquí cayendo sobre mí, quebrándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, quebrando-me, mudando meu ser. Olha esse refrão aqui. Meu espírito e minha alma se estão enchendo pelo poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Meu espírito e minha alma se estão enchendo pelo poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Eu quero orar. Eu sei que Deus falou com o nosso coração nessa noite. E eu sei que Deus tem uma promessa para cumprir na nossa vida. Se você tem vivido dias que é difícil de crer, eu não quero que você use essa oportunidade para ser julgado por mim ou por qualquer pessoa dentro dessa igreja. Eu quero que você use essa oportunidade para renovar a sua esperança para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não gosto de insistir com aquilo que eu já disse que o Senhor disse para você. Mas me permita hoje tentar tirar da frente a sua humanidade para que você venha receber essa oração aqui na frente. Eu sei que Deus tem algo fantástico para fazer na sua vida e através da sua vida, mas você precisa de ter um pouquinho mais de paciência no processo. Eu vou cantar mais uma vez, mais 30 segundos. Se você quer renovar o seu pacto com o Senhor Jesus Cristo nessa noite, eu quero orar por você. Hay una unción aqui caindo sobre mim, quebrando-me, mudando meu ser. Meu espírito e minha alma se estão enchendo pelo poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela palavra nessa noite, Senhor. O Senhor mandou uma palavra, Senhor, ao nosso respeito. Nós estamos aqui, Senhor, crentes, confiando, Senhor, na palavra que o Senhor mandou para nós, ó Senhor. Sabendo que o Senhor é fiel para cumprir, Senhor, Pai, todo o teu querer na nossa vida, Senhor. No dia de hoje, Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, renovando o nosso pacto, Senhor, de crer no seu processo, de crer na sua vontade, Senhor, de crer nos tempos e nas estações que o Senhor estabeleceu pelo seu próprio poder, Pai. Dizendo para o Senhor, Pai, faz em nós todo o querer, Senhor. Nós queremos ser teus para sempre, Senhor, Pai, e cumprir a tua vontade. E nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu espírito e minha alma se estão enchendo pelo poder do Espírito Santo.
minha vida nunca mais será igual. Hay una unción aqui caindo sobre mim, quebrando-me, mudando meu ser. Meu espírito e minha alma se estão enchendo pelo poder do Espírito Santo. Minha vida nunca mais será igual. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós fazemos mais essa oração, Senhor, para te agradecer, Senhor, por essa noite memorável na tua presença. Senhor, nessa noite, Pai, o Senhor renova nossas forças, ó Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Nessa noite, Senhor, Pai, o Senhor restaura os corações, ó Senhor. Nessa noite, Pai, Senhor, o Senhor renova os propósitos para a glória do teu nome, Senhor. Pai, faz aqui no nosso meio algo extraordinário, Senhor. Aquilo que William Seymour viveu, Senhor. Aquilo, Senhor, Pai, que os patriarcas da igreja viveram, Senhor. Aquilo que essa igreja viveu nos primórdios, ó Senhor, dessa igreja, Senhor. Aquilo, Senhor, Pai, que nós já vivemos no Brasil, Senhor, Pai, na África, em tantos lugares do mundo, Senhor. Oh, Pai, derrete essa neve de novo, Senhor. Chega o dia da colheita, Pai. Faz de novo para a glória do teu nome, Senhor. Mas enquanto o Senhor não faz, ó Pai, Senhor, eis aqui a nossa vida para crer, Senhor. Eis aqui a nossa vida para lutar, para vencer, para ser teus, ó Senhor, para sermos restaurados por Ti, para sermos lavados no Teu sangue, para nos arrependermos dos nossos pecados, ó Senhor, para estar diante de Ti como convém, Senhor, aos santos, ó Pai, eis-nos aqui, Senhor. Cumpre a Tua vontade em nós, ó Senhor. Faz de novo, Senhor. Mais uma vez eu te peço. Faz de novo para a glória do Teu nome, Senhor. Leva os teus filhos em paz para casa, Senhor, Pai. Nos dá o alimento do céu todos os dias para o nosso coração. E o alimento da terra, Senhor, Pai, para o nosso corpo, Senhor. Abençoa, Senhor, Pai, agora o alimento que nós vamos compartilhar ali, Senhor, Pai, guardando a vida de cada um de nós e as nossas famílias, Senhor. Dá saúde para os nossos filhos, ó Senhor, Pai, e prospera o trabalho da Tua igreja no mundo, Senhor. Abençoa na vida do nosso pastor e da sua esposa, Senhor, Pai, e dando graça aos Teus filhos para cumprir a Tua chamada. Em nome de Jesus, nós te pedimos agradecidos. Que a graça do nosso amado Salvador, Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria, amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos tomar uma sopa. Karen, obrigado por estar conosco aí pela internet. Deus abençoe. Karen e o Cris. E que o Senhor continue falando nos nossos corações em nome de Jesus.